por favor, você, a cada noite, né, as pessoas, muitos de vocês já conhecem, né, porque a academia vai ter e, ao mesmo tempo, a gente faz aqueles projetos, parceria com a Metamorfose, seja apoiando as iniciativas culturais e culturais, né, para que a gente possa implantar aqui o nosso sonhado programa Mundo Lei. Né? Então, o programa Mundo Lei falando diretamente, né, com os objetivos de São e ele vem, né, para somar, né, iniciativas de formação da leitura, de formação de leitores, de promoção da leitura na cidade. A nossa estrutura, né, conforme foi super bem concebido pela tabela, né, que é a meta da Dona que é a arquiteta. Então, essa parte que eu falou no curso, é que a gente recebe as várias iniciativas da cidade. Tá? Inclusive, teremos um lançamento do livro do Rogério, no dia 6 de junho, vai acontecer aqui na casa, e nós estamos numa fase de implantação do programa do Lê, fazendo parceria com várias instituições da cidade, para que elas tenham seus próprios clubes de leitura. Aí os clubes de leitura venham funcionar, e essas reuniões aqui neste espaço. Né? E nós já vamos ter uma novidade, que eu vou dar um spoiler, a partir do mês que vem, enfim, nós teremos a nossa livraria montada, né, que é um grande sonho, tem um ano, por favor, a gente vai ter livraria para um mês, mas é um desafio muito grande, né, e agora também com uma gestão para você. Então, a parte de baixo, que era onde era o porão, né, ali a gente vai ter uma questão exclusiva de antiguidade, tá? E essa parte da frente, né, com best-sellers, esses livros todos, que vocês vão usar pela internet, pagar pela caro, é só comprar aqui, né? E também a gente está numa campanha com vários parceiros para que a gente tenha descontos, porque a nossa intenção é vender livro não como um comércio, uma livraria, né, como a gente abriria em outro lugar, mas com esse propósito de forma confiável. Então, todos vão ter descontos, né, ele vai retomar aquele antigo desconto para professores, que isso apareceu há um tempo, né, desconto para estudantes, e estamos fazendo também descontos para grupos específicos. Então, depois, a gente pode conversar, para ter um desconto especial para quem foi integrante da família. Tá? E a ideia é facilitar o acesso ao livro e principalmente formar o hábito de leitura. Que as pessoas aqui do IES têm até 35, 38 anos e ainda tiveram a experiência de entrar numa livraria. Né? E isso é chocante, né? Porque continua a mais próxima para lá em Juiz de Fora e a mais próxima para cá, então precisa ir para cá. Então a gente precisa fechar aquela lacuna histórica, né? E é só somando esforços, né? Não faz nada sozinho. Então, muito bacana que vocês estejam aqui hoje. Aí a casa mesmo está sempre aberta para vocês, tá bom? Obrigada. A aula, né, da professora Rita, da nossa conselheira, né, que uma aula que tem, né, nos dado assim, um alento, um vigor intelectual muito interessante, né, tem sido uma alegria imensa poder acompanhar, né, esse esforço todo que a Rita tem de nos passar de forma tão didática, né, tudo que ela aprendeu. Muito obrigado, Rita. Primeira coisa, boa tarde, boa tarde. Desculpa o atraso, que a minha casa está cheia. A Marisa falava das coisas dela. Eu recebi duas das minhas filhas, uma delas mora aqui, com duas filhas, 2 genros, 3 netos, 2 irmãs lá em casa. Sua construção, bala de gato. A casa de chalé. Fica, uma alegria só. E eu, assim, já não sei nem bem como é que eu vou fazer, já que não tenho quadro, né? Eu sinto uma falta, sou professora, né? Embora aposentada, eu fazer essas questões. Mas só para lembrar, que também acho que é uma prática nossa de professor, sempre retornar a aula anterior para poder continuar, né? Assim, o que nós fizemos durante esses 2 meses, né? De conversa? Lembramos ao longo dos séculos com os movimentos literários, os movimentos artísticos, isso tudo para chegar nesse momento, quase chegando mesmo, para que vocês entendam melhor o meu patrono, que é o Olavo Bilac. Então, falar de Olavo Bilac sem antes precisar essas questões, eu acho muito complicado, porque ele foi
duramente combatido. Não é como se nada do que ele tivesse feito tivesse valor. E essa fala minha, não é? As academias todas adotaram essa postura de pedra em cima dos parnasianos. Nada do que eles fizeram teve sentido, e essa visão, ela se perpetuou. Hoje, segundo o leigo, as academias têm mudado já o seu discurso, ele já tem incluído os parnasianos. E o meu filho foi um estudo em Portugal, assim, com a literatura que era produzida naquele momento, né? O primeiro grande rei, que era Afonso Henriques, ele era, até volto em alguns pontos, por causa de pergunta que foi feita aos séculos claro. O primeiro rei de Portugal era analfabeto, ele não sabia nem ler nem escrever. Só para que vocês tenham uma ideia, tipo, porque eu falei um dia, né, que a literatura não era produzida para o povo, né? As pessoas escreviam para os seus pares. Isso não está muito distante da realidade de hoje, não, né? Então, quem lê um escritor é um outro escritor, ou é o crítico literário, ou quem gosta muito. Nós sabemos que a nossa população não é essa população leitora de verdade. Quando também eu falei do exemplo da Argentina, que o Horaci perguntou, acho que ele perguntou para mim em particular, se além da beleza natural, etc., eu tinha visto também diferenças de culturais, né, entre o Brasil e a Argentina. Sim, porque é impressionante a quantidade de livrarias. Você pega uma avenida, que eu não sei mais falar o nome, vai de um lado e de outro, só livrarias, e cheias de gente comprando. Eu fiquei parada, não estou acreditando que exista isso. Não é? Então, as diferenças, não é? Pessoas lendo para todo lado, debaixo das árvores, do céu, no jardim. como é que chama, gente? Quem escreveu? Josten Gardner. Josten Gardner tem um livro, que eu não sei se vocês conhecem, não conhecem, deveriam conhecer, chama-se Vita Brevis. Escritor em latim. Vita Brevis. E ele começa a narrativa dele falando que ele estava na Argentina, ele foi para uma feira de livros, e ele entrou numa das livrarias e viu lá um canto, um cesto, com oferta. Qualquer coisa que você quisesse ali era $1. E ele se aproximou daquele cesto e passou a folhear, e de repente ele percebeu que ele tinha um manuscrito preciosíssimo. Disse ele, e você tem certeza que isso aconteceu, entendeu, gente? Pode não ter acontecido, mas você vendo isso, tem certeza de que ele estava lá, nessa feira, Então, diz ele que o livreiro percebeu o interesse dele muito grande por esse manuscrito. Então, começaram a negociar, era $1. E ele, sei lá, pagou, que eu vou inventar agora, que você imagina que você não inventa, né? Quando a gente vai contar um caso, a gente não lembra de tudo, a gente inventa, então vamos inventar. Pagou, tipo assim, $200 pelo manuscrito. Mas ele diz assim, e eu saí daqui pensando quem é que ia ganhar mais, né? Por conta que... O que era o manuscrito? Diz ele que era o que ele havia traduzido. O livro, Vita Brevis, seria a tradução desse manuscrito. Eu estou lembrando disso porque ele comprou na Argentina, ele não comprou no Brasil. Aí dói, né? Ele está lá, na Argentina. Ô, gente, a carta é um manuscrito, é a carta que Flória Amélia teria escrito para São Agostinho. Ela era a mulher de São Agostinho e foi também a peticionada, né? E ela vai falar de Santa Mônica, do comportamento da mãe de Santo Agostinho com ela. Eles tiveram um filho, Deodato. Deodato é dado por Deus, o significado. Ele morre numa faixa de 10 anos e esse foi o golpe final para a relação dos dois. Né? Mas tem, eu já comprei mais de 50 exemplares desse livro para dar para os outros. Eu até procurei lá em casa, mas não tem.
não para cá. É um livro pequeno. Eu acho uma das coisas mais maravilhosas que eu li. Rita Breves. Rita Breves. É Josten Gardner que escreveu O Mundo de Sofia. É o mesmo autor. Ele escreveu Rita Breves. Que diz ele, é só a tradução de uma carta que a mulher, que é de amante, né, de Santo Agostinho, teria escrito para o próprio. E ela vai falar que Santa Mônica, eu estou falando Santa Mônica é porque é hábito, né? Mônica era a mãe de Santo Agostinho. E ela representava as meninas ricas da sociedade para o filho, né, para ver se ele se apaixonaria por alguma delas. Mas diz ela que também ela foi traída, porque ele se apaixonou pela igreja. Olha que coisa maravilhosa. Gente, é lindo demais. Muito breve. Podem comprar sem medo. Não é caro, é um livro pequeno. Ele lembra a Argentina e a cultura, a Iris, que é uma coisa maravilhosa, né? Tentando mais uma vez, com uma livraria em Muriaé, se a gente consegue. Né? Meus alunos de casa, todos eu dou livros a todos. E eu tenho mais ou menos todo mundo tem, mais ou menos uma dedicatória, né? Quando são os melhores, eu compro 100 anos de solidão. Gabriel Garcia Marques. Hoje eu acabei de vender na Amazon, tá? Isso. Rita Breves. Rita Breves, né? Em qualquer lugar tem, é maravilhoso. Eu compro 100 anos de solidão e a dedicatória eu faço na minha mesma. Uma obra-prima para você ler um dia. São 15 anos, 16, 17, mas eu já tive alguns gênios, assim, impressionante. Estevão, um gênio, né? E eu escrevo uma obra quase tão perfeita quanto você. Porque nós somos perfeitos, não é? Mas há livros, gente, e a gente não acredita que alguém possa ter criado. E 100 anos de solidão não quero, já leram? 100 anos de solidão? É uma coisa maravilhosa. Né? Ou você prefere 100 anos de solidão ou alguns tempos do código? 100 anos de solidão. E tem um livro também, já que eu estou falando de livro, né, eu sempre saio enveredando, tem um livro que um dia o Natalino escreveu no grupo, e quem não leu é Bartolomeu Costa de Queiroz, né? O livro tal não conhece uma obra-prima. E na mesma hora eu tive vontade de escrever. E quem não leu O Tambor, de Günter Grass, que é um escritor alemão, também ganhador de novelas, de literatura. Ô, gente, não, nem 100 anos de solidão, ganha de outra, é a história de um homem que consegue escrever 600 páginas, e tudo desenvolve, né, Natalina, na Segunda Guerra Mundial. É também a coisa mais, uma das coisas, eu acho, né, uma das coisas mais impressionantes que eu já li na vida, Günter Grass. Claro que tem Thomas Mann. Né, Montanha Mágica, o Bedrock, tudo maravilhoso. E, em especial, Günter Grass. Se puderem ler uma obra-prima, vocês vão ler O Tambor de Günter Grass. Aí é um cara massa, mas não tem importância. Porque o Nietzsche toma assim, se arrebenta na primeira página. Então, nós estamos aqui fazendo agora de livros, que é que alguém produz dessa maneira e não de outra. Então, começamos lá no nascimento de Portugal, trovadorismo, anterior a Portugal, a cultura greco-romana, que interfere até o dia de hoje na produção. Né? Estou pensando, ouvindo, por exemplo, Caetano Veloso fala assim, né? Alguma coisa acontece no meu coração, que todo mundo conhece, sabe? E ele vai falar assim, é que Narciso acha feio. Se não tiver um professor, alguém que sabe quem foi Narciso, explicar para os seus alunos, as pessoas não vão saber isso. Nem como tem as pessoas não. Eles têm que ter os pesquisadores, feito uma carinha, quantos anos foram necessários para levantar, fazer um levantamento
da obra do leitor para que fique para quem virá, porque nós não sabemos ler sozinhos, a gente precisa dos pesquisadores. Eu me lembrei também do Caetano Veloso, com Alegria, Alegria, né? Que você não citou. Então, caminhando contra o vento, sem lenço, sem documento, e um sol de quase dezembro, é ditadura. O sol se reparte em crimes, né? Guerrilhas, aí vai falar, em cardinais unidas. Quem é que vai saber explicar que é Cláudia Cardinale, não é? A atriz italiana está fazendo diferente a ela, que era assim, pensa numa pessoa linda, não chega nela, ela era mais linda, Cláudia Cardinale. No final ele fala de Brigitte Bardot, mas aí ele falou o nome inteiro, Brigitte Bardot, né? Foi a musa do cinema francês. Mas não é maravilhoso? Se não tiver ninguém que saiba falar um dia que cardinal, você vai inventar agora. Vamos falar que é de cardeal, vamos falar que não, é o nome de uma atriz da época famosíssima, lindíssima, foi Miss, isso, aquilo. Tá? Então nós precisamos, mais ou menos, o que eu estou fazendo, né? Gente que, não pessoal, mas gente que escreveu para eu poder estudar, para eu poder saber falar alguma coisa, né? Por que é assim aqui e por que é assado lá? Não é diferente. Então começamos de novo, né? Portugal nascente, século II. É isso? Anterior a Portugal, cultura greco-romana. Aqui, com Portugal nascente, um país muito simples, probabilismo. E teocentrismo. Isso é fundamental, saber que isso aqui é Deus comandando tudo. Alguma coisa que a humanidade está voltando. Nós estamos mais ou menos nesse processo, assim, meio louco. Não é? Desacredito da ciência porque a minha vacina é o meu Deus. Não sei se é possível, não é? Mas tem acontecido muito assim. Então, teocentrismo, o mundo vai evoluindo um pouquinho, século XIV, a ciência começa a avançar, navegações, eu perco esse teocentrismo e o homem passa a tomar o centro da sua própria vida, passa a ter um certo controle sobre o seu próprio destino, o que é chamado de antropocentrismo. Aí o humanismo, que seria um movimento de, como é que a gente fala? Talvez não teve nome, eu quero falar, né? De transição, né? Nós vamos ter no humanismo as novelas de cavalaria, todos os heróis eram super poderosos, como nós conhecemos. Assim, você pensa no Ulisses, não sei o quê, o Rei Arthur, as novelas de cavalaria, não é? E os cronicões, as crônicas, que são importantíssimas, vão acontecendo nesse intervalo, né? O humanismo. Aqui nós vamos ter a figura de Gil Vicente, que cria o teatro português, porque havia teatro, havia encenação, mas só de peças religiosas. Então ele é o primeiro que vai encenar uma peça, né? Ele é muito esperto, né? Ele é danado, Gil Vicente. Eu contei que ele era o quê? Ele era um cerimonialista do palácio. Ele morava no palácio e ele era responsável pelas festas. Nós não temos gente responsável, profissionais ótimos, responsáveis pelas festas. Ele era esse. Ele fazia as festas e encenava pecinhas religiosas para serem apresentadas em festas religiosas. No Natal, Ascensão, ele tinha lá as pecinhas dele. Ele mesmo escrevia. Quando a rainha, Ana da época, ganha um filho, ele mora no palácio, né, no castelo. O que ele faz? Ele prepara uma peça, que é chamada de Auto da Visitação, e vai ao quarto da rainha, na antessala do quarto, quer dizer, tinha livre acesso, estão entendendo, né? Vestido de vaqueiro. Então, é impressionante. De repente, esse homem escreve uma peça, ele é o ator, é o diretor, né? Ele faz o figurino e ele aparece para a rainha, vestido de vaqueiro. Não tinha nada de religioso, tanto as boas-vindas ao príncipe.
Amanhã, ama, e pede a ele para apresentar no Natal. O que ele faz? Escreve outra. Ele não apresenta aquela, escreve outra. E de repente é aí, não é que nasce, que a gente tem um homem, uma pessoa que fala homem, não estou falando do sexo masculino, não, tá? Nós estamos incluindo. Tem que ter alguém para fazer uma coisa de diferente para Portugal, né? Recordando para coisas novas. Então, eu estou numa livro, estão entendendo direitinho a passagem? Trovadorismo, humanismo, ciência avança, classicismo. Classicismo, Camões. Camões volta o quê? O modelo greco-romano, lá atrás, por isso as epopeias, assim, escreveu a maior epopeia já escrita em língua portuguesa, Lusíadas, Camões. Além disso, é um grande sonetista, também é perfeito, é um homem extraordinário no classicismo português. Quando, no classicismo, você tem, se você volta, né, com o modelo greco-romano, você está voltando para a mitologia, certo? Quando isso cansa, é sempre assim, tá, gente? Aquele modelo cansa, assim, ninguém quer nada, não. Aparecem esses homens que vão apresentando novidades, aí o modelo vai se modificando. No classicismo, nós já temos Brasil, não é? E já temos alguma coisa a respeito do Brasil, que são os documentos e Anchieta, que já é considerado um prenúncio de literatura brasileira, certo? Bem, a partir desses movimentos, né, a humanidade está se encaminhando, vai aparecer o primeiro movimento brasileiro, que é o Barroco. Então, o Barroco, você tem no Barroco, que eu acho maravilhoso, no Barroco, um homem muito dividido. Por quê? Porque enquanto foi lá desde o protagonismo, pensem que nós temos uma sociedade muito religiosa. Nós temos até o de hoje. Então, quando era teocentrismo, vamos dizer assim, era o teocentrismo, então nós tínhamos Deus resolvendo tudo, a ciência não avançava, as pessoas morriam com 30 anos. Quem já leu, por exemplo, literatura francês ou alemão, o perfume, Perto do Sucesso, do escritor, né? O personagem central do livro, ele nasce numa feira, né? A mãe dele vende peixe, não sei o quê, lá nas feiras ele cai. E contra tudo e contra todos, ele sobrevive. Ele está no meio das escamas, entendeu? Essa sujeira. É assim a vida, né? É assim que o personagem nasce. Esse que quer, durante, né, o seu percurso de vida, encontrar o perfume mais perfeito, o perfume que fosse o próprio perfume do ser humano. E em função dessa busca, ele se torna um assassino. O livro é fantástico. Tem filme? Tem no filme. Não tem? Eu acho que eu já assisti, mas também não tenho com certeza. Tem no filme. Então vejam bem que nós estamos sempre assim, buscando alguma coisa nova. No Barroco, eu tenho um homem que, quando teocêntrico não conseguiu ser feliz, quando no outro antropocentrismo também não foi feliz, as coisas não aconteceram como eles acharam. Eu contei para vocês, né, que quando da descoberta da América, a euforia, né, que tomou conta do mundo, da Europa, é inigualável, não existe nada que se compare a essa euforia, porque as doenças seriam curadas, eles não passariam mais fome, tinham terras à vontade para cultivar, imagina, igual momento, né, de alegria e de entusiasmo que tomou conta. Só que deu errado também. Né? Então você tem no teocentrismo um homem infeliz, no antropocentrismo um homem feliz. Então agora ele não sabe mais o que ele faz, ele não sabe se tira o pé aqui ou se fica o pé ali. E com isso acontece a profissão literária que nós chamamos de barroco. E a palavra que resume o barroco é exatamente essa, excesso. Tudo é excesso. Por
Por quê? Porque eu tenho esse homem que não sabe que rumo que ele vai tomar. A literatura, ela vem para expressar esse momento angustiante, né, desse homem que está vivendo na Terra. Bem, Barroco é o primeiro movimento nacional. Certo? Aí nós temos no Barroco, a gente vai só falar os nomes rapidinho, né? Nós vamos ter um Gregório de Matos Guerra, que dá nome ao nosso teatro e vamos ter uma coisa que vende até o dia de hoje, que são os sermões de Thales João Vieira. Esses dois homens representam, especialmente, o Barroco, tem mais, o Barroco no Brasil. E lembrar que o Barroco está acontecendo especialmente na Bahia. O Brasil nasceu na Bahia, é lá que as coisas estão acontecendo. Né? A capital mostra fervilhando coisas na Bahia. É o Barroco. Bem, quando esse estilo, esse excesso de figuras de linguagem cansa, o que vai acontecer? De novo, eu cancelo isso, mas vai cancelando, né, gente? E retomo o período anterior. Quando eu voltava lá na cultura greco-romana, com um movimento que nós chamamos de neoclássico. Arcadismo. Não é arcadismo? É. Então, nós já estamos no século XVII e XVIII. O arcadismo. O que acontece no arcadismo? Eu botei, por isso que eu falei do Brasil na Bahia, eu já botei uma outra forma de economia no país, vamos falar de exploração, no país, que estão as minas de Minas Gerais, não são Minas Gerais à toa, né? Então o Brasil agora está acontecendo em Minas Gerais. Então, no arcadismo, os grandes poetas, os grandes nomes são também as mesmas pessoas que lideraram o movimento de independência no Brasil, não é? Contra a cobrança de um culto, né? Do ouro, assim, e etc, etc. Então, tivemos o arcadismo, grandes nomes no arcadismo, Tomás Antônio Gonzaga, Cláudio Manuel da Costa, há outros que estamos falando um outro. Tá bom? Então, quando esse modelo, de novo, então, vejam que volta o modelo clássico, estou sempre remetendo à Grécia Romana. E o que os gregos e os romanos falavam aqui? Vida em contato com a natureza, é a paz, é a serenidade, é o cuidado com a natureza. Isso volta. Né? Então, temos expressões latinas, que a gente falou, que eu falei. O Jeremúndio, fugir dos grandes centros, viver em contato com paz, no meio do mar. Assim, é isso que o senhor falou, eu consegui a minha Arcádia, assim, do lado do meu sítio. Então, isso, tá vendo? Vai percorrendo, o ser humano vai mudando, mas as coisas vão sendo retomadas, aprofundadas. Nós hoje sabemos, né, do que está acontecendo com o mundo em função exatamente desse descontrole, né, do ser humano com a natureza. Então, respeitar a natureza. Não é? Eu acho que foi Blaise Pascal, eu vou falar em Pascal, Blaise Pascal, que é um escritor filósofo francês, eu não sei ler filosofia de nenhum, mas ele falou uma frase importantíssima com relação do homem e a natureza. Com relação a isso, ele fala que o homem não é senão um país. É uma vara de bambu. Ou seja, a natureza te destrói porque ela basta querer que você some da face da terra. Aí ele continua, mas é um caniço pensante. Então, ele é capaz de pensar, de analisar e perceber. Não devo fazer isso, eu preciso fazer aquilo. Não é isso que ele está falando? Blaise Pascal. Depois do arcadismo, que é esse modelo greco, tinha. Até que eu falei da professora que me procurou, né? Eu falei, o primeiro texto era Tomás Antônio Gonzaga, e um vaqueiro. Que ficou cego? Ficou cego, né? Porque começa o poema falando da tristeza dele de não poder ver a mulher amada. Por ela ele estaria todo gado dele, todos os campos, né? É catastrofite aguda no texto.
E a professora pôs as duas mãos assim, bonitinha, e disse assim, cuidado que você fez isso, não tem jeito, né? É aquela questão de não saber, né, que a palavra é polissêmica. A pessoa não está entendendo, ela acha que o que está escrito, ela tem que ler exatamente como está ali, né? Faltou uma escola para mostrar para ela que a palavra, cada hora tem um sentido, não é um único sentido. Então, estamos no. Agora que ele tem, arcadismo. Saindo do arcadismo, aí nós vamos ter Dom Texto chegando ao Brasil, com aquela fumando, e ele trazendo homens, porque ele tinha planos, tinha projetos para o Brasil. Então, ele trouxe comitivas, né, de homens importantes da Europa, biólogos, arquitetos, engenheiros, médicos, para estudarem no país, etc, etc. Nós já tínhamos também 500 anos, quase, de instrumento. Assim, olha, chegou 300 anos, né? Isso foi 1808. Então, era muito tempo ali para não fazer nada ainda direito aqui, né? Então, ele trouxe esses indivíduos, e esses indivíduos dessas missões, é que apresentaram o índio e a natureza como sendo os legítimos representantes da nossa sociedade. E é isso que vai inspirar um novo movimento literário, principalmente isso, que seria o romantismo. No romantismo, nós temos, de fato, a valorização do que é brasileiro, do que é nosso, que seria o índio. Não é? Então, você pega um José de Alencar e você tem o índio como herói. O índio nunca tinha chegado à página de nenhum. Não é? Aliás, o índio não podia chegar perto de nenhuma pessoa branca. Bom, não sei se vocês já leram Peru do Céu. Rui Castro. Rui Castro é igual a nossa senhora. Ele escreve biografias, especialmente. Mas ele tem um livro chamado Carnaval no Fogo. Não sei se vocês já leram. Não é biografia. Mas é como se fosse uma homenagem ao livro também. A gente vai continuar a coisa interessante que ele tem. Inclusive, só vou falar isso, tá? Ele explica o nome carioca. Tá? Que cari, na língua indígena, é homem branco. E oca é casa. Tá vendo, Maria? Então, está aqui no Rio, do lado está nascendo a cidade, desse lado, a tribo indígena. Então, quando o índio ia atravessar esse rio, então ele dizia para a família, pai, eu estou ali na casa do homem branco. Então, eu estaria indo no carioca. Porque cari é homem e oca. Nós estamos falando da casa do homem carioca, casa do homem branco. Bem, então nós estamos no romantismo. O que acontece no romantismo? Todos os personagens, eles estão idealizados. Esse é o grande problema, né, do romantismo. Porque as pessoas, né, da família, como a gente vê para hoje, né, a obra romântica, os personagens, assim, podem desempenhar sua palavra, acabou. O mundo pode dar 1000 voltas, mas a palavra empenhada há 30 anos atrás não vale até hoje. Eu vou seguir aquilo ali. Então, os personagens são muito perfeitos. São todos idealizados. Os índios são todos heróis. O José de Alencar faz muito disso. Ele coloca um índio assim, encostado no tronco de uma árvore e descreve ele. O dia que eu vi a primeira foto de um indígena nosso, eu passei no mundo. Eu podia imaginar que ele era baixinho, troncudinho, assim. Não, para mim ele era assim, 2 metros de altura. Não é? Porque é isso que ele vai me dar. Apresenta aquele homem, assim, perfeito, musculatura. Ele falou de tudo. Ele apresenta tudo. Não é? Então, o personagem é idealizado, a própria história é idealizada. Na verdade, é um tipo de literatura que se afasta da vida real. Então, você não tem a vida real. Né? Essa de Queiroz, que viraram movimento
a seguir, o português, a Cicerone, ele fala muito, né, dessa questão de nós, mulheres, sermos criadas lendo os folhetins publicados nos jornais, né, por textos românticos, porque nós ficamos o resto da vida esperando o príncipe encantado, que não veio. Quando você príncipe encantado, um mês, 2, um ano, quantos anos de príncipe encantado? 40? Mas ele continua o príncipe encantado? Continua assim. Então, esse príncipe encantado, né, que chega num cavalo, que usa, eu contei a moça falando, né, que usa a bosta, que é assim, gente, ele não existe. Então, a literatura, que é linda, romântica, ela tem um peso muito grande na nossa própria formação, na nossa própria história. Né? As mulheres aprendiam a bordar, quando eram mais tarde, a tocar piano, assim, porque isso era o que as mulheres poderiam fazer no mundo de homens. Né? Os homens comandavam tudo. E nós líamos aquilo, conhecíamos, acreditando que tinha que ser assim. Certo? Quando eu vi Jorge Amado, eu já contei aqui que a Dadassi, nós somos amigos de 7 anos de idade, estudamos juntos. E na casa da Dadassi, o pai dela dentia, também ela tinha 2 carros no estado, só 4 filhos, então eles tinham dinheiro. Coisa que na minha casa, assim, não tinha mesmo, né? 8 filhos, meu pai, um dia eu conto, bem descabeçado, assim, um homem maravilhoso, mas sem juízo, assim. Então minha mãe pegou. Mas eu tinha e a Dadassi prestava de. Então eu me lembro ali, Madame dele, sabe aquelas coisas, né? Não era isso que comprava, mas Madame dele não vendeu tudo. Você não sabe, você chora o tempo todo. Sabe aquela coisa mais linda, mais doce, mais açucarada, errado aqui, mas tem na frente do certo, reata, não sei o quê. Tudo lindo, nada mais lindo. Né? Mas por que eu tirei a Dadassi? Eu ia falar de algum livro, né? Então, nós não sei mais o que eu ia falar. Mas só sei que era assim. Né? Jorge Amado. Um dia a Dadassi me presta uma cuidada, nada, né? A gente se falei, tá bom. Jorge Dadassi me presta Capitã da Areia. Então, gente, eu fui ler aquilo. Eu me vejo assim, sentada no chão, lendo. E a minha mãe, quando eu vi minha mãe, professora, você não pode ler esse livro. Eu diria também, sabe? Se não é livro para sua idade. Você arruma outro. Porque a gente comprava assim, barra de sabão, vinha embrulhado no jornal. Comprava uma cor, uma verdura, vinha embrulhado no jornal. Eu abri aquele jornal, mesmo molhado, quando eu fui à escola, eu sabia ler. Sozinha. Eu ficava olhando aquilo, essa história de se encantar com o mundo das palavras, se triste. Porque eu fiquei assim. A gente não tinha nada, tinha livro não, tinha jornal, que chegava uns pedaços na casa da gente. E eu fui ler Capitã gente, e eu não entendia como que tinha criança que morava na rua. A primeira vez que eu ouvi falar disso, tá vendo? Foi Jorge Amado. Modernismo nosso, não é regionalismo, né? Nunca que um livro da Madame Denis, né, ia falar de uma situação. Era só mesmo o Cor de Rosa. O primeiro livro impactante na minha vida foi esse. Foi Jorge Amado. Porque eu voltava. Eu tenho essa mania também. Eu chego na página 30, 50, eu acho que eu não entendi muito bem, eu volto na primeira página, porque se eu não entendesse o começo muito bem, eu não estou chorando. Então eu voltava, e não entendi como é que eles podiam dormir naquele pedaço de cais lá, quase caindo, para não se falar mais, as brigas, as confusões, não sei o quê, os roubos, né? Não havia isso na literatura romântica. Entendido? Deu nível romantismo? Então, o romantismo tem muita coisa do romantismo no modernismo. Porque o romantismo valorizou o que é autenticamente nacional. Então, valorizou a língua portuguesa, nossa, do Brasil, valorizou o elemento, né, naturalmente, brasileiro, e a natureza nossa, que realmente é uma coisa mais exuberante. Né? Se ela está acabada e ainda é exuberante, você imagina quantos que estão chegando.
que eles viram, né, de forma maravilhosa, né, essa nossa paisagem. Bem, quando no romantismo então nós temos o José de Alencar, o nosso romantismo começa com o Gonçalves Dias, não é? Com a canção do exílio, que ele começa com a poesia, né? Não existe, porque todo mundo conhece, né? A quantidade de textos que foram escritos a partir dela. Mas Gonçalves Dias não tem só a canção do exílio, não. Um dia que vocês puderem ler Os Tamoios, que é uma Juca Pira. Caetano Veloso tem uma letra, uma música que ele faz em textualidade com Juca Pira, eu acho que ele fala assim. Ele fala que quando o mundo acabar, que não existe mais nada, o ninja descerá como uma estrela colorida. Vocês conhecem essa música? Uma coisa maravilhosa. Isso é cantando também. Eu vou falar do refrão. Ele fala que virá que eu vi. Esse virá que eu vi é em Júlia de Lama, do Gonçalves Dias. Meninos, eu vi. Ele vai repetindo isso no refrão dele, né, do Gonçalves Dias. E Caetano faz isso. Então, esse índio virá. E para reforçar que ele virá, ele é maravilhoso, né? Intrépido, infalível como Bruce Lee. Depois ele grava virá. Apaixonadamente como Peri. Virá eu. Peri o herói de virá. Tá vendo? E ele vai fazendo essas relações. Né? Porque Caetano também é outra coisa. Né? Não adianta. Você fala de Chico Buarque, Caetano e Gil, você está falando das três coisas maravilhosas românticas. Tá? Se for romantismo, deu para ficar? Se esse modelo não serve mais, eu queria falar uma coisa que vocês não falei. Eu lembrava, depois vou falar. Mas só para vocês terem uma ideia. O classicismo, eu estou lá no século XVI, o classicismo também é chamado de neoclássico. Classicismo é. Nossa, como é que somos? Gente, eu estou assim agora. Eu sou contemporânea. Mesmo doido já. Esqueci. É na filosofia. Não, hein? Neoclássico com outro clássico. Iluminismo. Iluminismo é depois. É depois. Gente, eu vou lá. Até a linha da filosofia. Não é? No classicismo. E no arcadismo é que eu chamo de luzes. Que aí é o iluminismo. Não é. É outro nome. Sumiu agora também, eu vou lembrar. Daqui a pouco volta, né? Mas também agora, são os dois movimentos que retomam renascimento. Exatamente. O renascimento, que é o renascer do, né, clássico, da cultura greco-romana. Então, é o renascimento no classicismo e no arcadismo, no século das luzes. Nós temos grandes filósofos impressionantes e eles vão mudando, são eles, né? São esses homens que vão mudando a partir do tempo. Então, quando o romantismo se esgota, vai surgir um movimento que se opõe a ele. Mas esse movimento não surge da cor originária. É porque a ciência avançou muito, né? Isso a gente vê. Revolução industrial. Essa revolução industrial, ela modificou todo tipo de relação então, assim, mudou, por exemplo, a forma de transporte, os meios de transporte de comunicação, mudou tudo, a revolução industrial. Então, se muda o que se pensa, o que se faz, o que houve também com a revolução industrial? O êxodo rural, né? Então a ocupação desenfreada, assim como no Brasil, essa ocupação desorganizada dos centros urbanos. Então é muita mudança acontecendo na Europa. Tem que ter alguma estética que seja capaz, não é, de mostrar esse impacto, esse ser humano ou agradável.
esse ser humano que agora, que ora se alimenta. Né? Então você vai ver surgir um movimento literário que se opõe ao romantismo. Mas ele se opõe em função dessas mudanças que ocorreram. Né? Então nós vamos ter muito fácil de perceber. Então eu tenho romantismo e agora eu tenho realismo. O que o realismo pretende? Apresentar a sociedade como ela é. Não quer mais dourar o pílula. Cheio disso. É? E quem inaugura o realismo, pelo menos para nós, né, assim, grande parte do mundo, é ninguém mais do que o escritor francês que lança em 4 folhetins o livro Madame Bovary, que acho que todo mundo aqui conhece, né? Que é Flaubert. Então, Gustave Flaubert lança na França um livro, Madame Bovary, que também eu já comprei sem ler esse livro, não gosto de ficar sem ele. E nesse livro ele tem uma personagem real, uma mulher que se casa com um médico, ela acredita que vai viver aquela ilusão do romantismo, mas o marido dela é um médico muito simples, médico de pílula, que não ganha muito, ela vai se encantar com aquele casamento, deixa eu poder usar para ela ver de nada, assim, tirar nada, ela vai deixar, né? E ela vai se endividando, porque aí ela começa a comprar cortinas maravilhosas, imagina aqueles tecidos, aquelas preciosidades que chegavam, tinha uma pessoa que ia à casa dela. E também se torna uma presa fácil para qualquer conquistador. Né? Então ela vai, além dessa questão, né, de trair o marido, ela tem também essa questão de dívida. Quando esse livro foi lançado, a Victor Hugo, mesmo, ele é romantismo francês. Mas ele entende que aquele livro seria o livro mais importante do século na França. Só que a sociedade puritana, vamos dizer assim, não é tradicional, ela não aceita. Como que esse homem coloca no livro uma mulher que se mata? Uma mulher que não quer essa rotina no casamento dela. Uma mulher que trai, como assim? Então, é mais ou menos todas as coisas. Então, o problema vai ser preso, vai ser julgado, vai ser inocentado. Mas ele passa por todo o processo. Por conta desse livro, Madame Bovary. Também, se não ler, não tem de ler. Meninas, porque é uma coisa impressionante. Né? E é o primeiro livro escrito. Não é impressionante isso, não é? Completamente diferente de tudo aquilo que tinha sido no livro até aquele dia. Ele ousa, né? Ele ousa botar. E a cidade é Rouen. A cidade que passou é Rouen. Eu estive lá na porta da casa dela. É a mesma cidade que Joana d'Arc foi queimada também. Sim. Tem o mesmo tipo de... É muita história, né? Impressionante, né? Óbvio, né? Mas Flaubert, eu quero contar só esse lance dele. Flaubert, durante o processo, os jornais, o promotor na época, todo mundo queria saber quem era Emma Bovary. O nome dela é Emma, né? A personagem, Emma Bovary. Porque Flaubert teria dito que ele escreveu esse livro a partir de uma nota pequena, né, de falecimento no jornal, isso aí. Mas, então, alguma mulher, né, se matou no país. Então, ele, a partir dessa nota, escreveu um livro. Então, eles queriam saber quem era. Para ele se tapar de falar quem era Madame Bovary. Olha a resposta dele. Madame Bovary sou eu. Olha que velho. Ele criou, assim como criou todos os demais personagens. Né? Esses grandes homens, eu estou dentro da literatura, né? Esses que usaram muito, todos foram presos. Tá?
A sociedade que nós vemos hoje que também voltou muito esse conservadorismo, né? Muito ligado à religião, nada pode, nada não sei o quê, tudo é um absurdo. Né? Eu estou treinando a Leila Diniz, que foi a primeira mulher no Brasil que usou biquíni grávida, né? Confusão, porque nessa época eu lia Cruzeiro, as revistas da época, né? Foi uma confusão, porque ela usou aí de biquíni, barbuda, para a praia, bonita, maravilhosa, e a sociedade fazia pau. Não aceita. Ninguém quer o novo, a verdade é essa. O novo sempre tem, mas ninguém quer. Caetano também escreveu, e a mente apavora o que ainda não é mesmo velho. Então nós gostamos do velho. Chega a nossa casa, chinelinho caída, aconteceu uma coisa que fez agora. Nós temos muito medo do novo. Certo? Certo? Tem uma coisa interessante aí que você falou, quando o Roberto fala que Emma Bovary é ele, mas é ele mesmo também porque ele lia os folhetins românticos. E ele também foi seduzido por aqueles folhetins. Então, de certa forma, ao matar ele está se matando também aquele antigo Flaubert para criar um novo. Né? E um escritor que escreveu, influenciado pelo Flaubert, né? Escreveu o Crime Vazio, que é uma coisa também, porque de todos os escritores realistas e leitores, que eu matado também, mas nada se compara a isso. O Machado criticou de uma forma viu assim o Crime Vazio. Nossa, é maravilhoso. Tudo que essa liderança tem os contos de essa, quem tem preguiça de ler os romances, ele já leu, não sei o quê, pode ler os contos de essa liderança. Eu tinha um livro que era os melhores contos de essa liderança, nunca mais consegui comprar, comprei várias vezes. Eu impresso e penso assim, se sumir não tem importância. Hoje eu tenho alguns exemplos, mas eu tenho inteiro, não estou. Mas essa de Queiroz, que eu vou falar de hoje, falo ao lado de lá, eu já estou chegando nele, estou no realismo. Deixa eu voltar aqui. Mas isso mesmo, a morte de Emma Bovary, ela é, na verdade, uma metáfora, né, para a morte do romantismo. Esse tipo de mulher, né, que está dentro de casa, esperando o marido, a vida de rosa, não existe. Então, quando ele mata a Emma Bovary, ele está matando o romantismo, porque se ele já é um adulto, ele foi formado na escola romântica. Mas ele se opôs, ele é o criador da estética realista. E ele é, de fato, assim, é uma coisa tão impressionante. É porque tu tem o lugar de escrever, né, para as meninas poderem olhar depois nos sites, né, aí você vai ver lá, coloca uma Bovary não sabe, né? Escreve Bovary, pode chamar no final, pronto. Vai ficar aqui, ó. Depois lembra de rever. Rever a aula. Isso, que é francês. Muita coisa nossa, é claro. Você já falei também, não chegava tardiamente. Portugal também não era lá grandes coisas, então chegava tardiamente a Portugal. Então começava na Alemanha, na França, na Inglaterra, chegava a Portugal, e depois chegava a Portugal. Né? Tinha todo esse percurso. E não era pegar um avião para ir lá, né? Então as coisas demoravam a acontecer, porque as ideias, né, que eram concebidas lá para ver mudança tinham que chegar aqui. Né, para que nós também estabelecêssemos uma nova ordem. Inclusive na arte. Eu mas eu acho que não foi a acho que foi a Araci, sobre o povo na literatura. Não é? Porque na verdade, o povo vai aparecer na literatura, e não só nas artes, na pintura, e eu tenho lá em casa um livro excelente, livro de ensino médio, que já foi adotado pelo IFE, é a Balbi, são duas irmãs, eu acho, a Balbi, e uma terceira.
um dos melhores assim, compêndios de literatura fáceis, né, de serem lidos. Foi elocado lá, eu acho que agora não é ele. Porque eu tinha alunos lá e eles conseguiam para mim os volumes do livro anotado. Excelente. E ela começa, esse livro começa o realismo com aventuras. Todos eles têm aventura. E o que vai aparecer no realismo? É uma mulher. Como é que eu vou falar? Escrevi o nome de novo. Que trabalhava no amor. Então, até então, né, quem que era retratado? Né? O que é a cultura? Né? Se fosse arcadismo ou classicismo, seria Vênus, não sei das quantas, enfim, aqueles lugares maravilhosos, as paisagens, não sei o quê. Trabalhadora, né? É? Uma camponesa. Uma camponesa trabalhadora. Né? Isso. A realidade. E ela com aquelas unhas todas pretas, mas de trabalhar. Claro, eu também gostei muito de entender isso, porque todas usam charme, reclamo, frio, impressionante, né? Mas o que ela está na cabeça é entender que eu gostei de comendo. Então, é um pouco, eu vou ficar de novo. Né? E o povo vai começar a aparecer. Né? Você vê bem que na época de Olavo de Bilac, só 13% da população brasileira era alfabetizada. Eu fui escrever livro e depois fiz 13%, porque nem chegava aqui. Está na hora de novo? Não para você, para mim. Ah, sim, Mário. Desculpa. Isso, muito obrigada pela presença, por isso. Nós todos hoje estamos cheios de coisa, né? A ilha está cheia de festa, eu. A casa está cheia, esperando. Mas eu tenho que ir. Eu sei que eu fazer o 26, eu acho que é 26 de junho, seu aniversário é 28. 28. Eu do Maurício é 27, eu só não guardava se era no dia. Então, no realismo, eu dei o exemplo do Flaubert, que eu passo a ter a sociedade como ela é. Então, eu vou ter Flaubert na França, Charles Dickens, que eu já falei umas 3 vezes em reunião sobre ele, na Inglaterra. Charles Dickens escreveu, por exemplo, Otto Christie. Ele vai falar de um menino que mora num reformatório. Quem dirige o reformatório é um Deus nos acuda, um nome horrível, igual os filmes gostam, que as mulheres não podem dessa maneira. Isso, assim, bruxa, para lembrar bruxa, era isso. Ele vai fugir desse reformatório, estou mostrando aqui ele vai fugir desse reformatório e vai viver onde? Nas ruas de Londres. E como é que ele vai sobreviver? Curtos. Ele comete pequenos furtos para a sua própria sobrevivência. Isso é realismo, tá vendo? É Charles Dickens. Então, Flaubert na França, Charles Dickens na Inglaterra, Essa de Queiroz em Portugal, Machado na Escrita. Certo? Quem nunca leu tem de ler. E tem, eu acho assim, que a pessoa, às vezes eu sinto falta na escola, é isso. O professor manda ler. Mas o professor não discute comigo, não fala sobre o autor, não explica não sei o quê, não fala do BBB, não começa a ler. Eu tenho um aluno lá em casa, que é um gênio, chama Lucas. Chegou para mim, ele fez o teste para ir que não foi. Eu fiz de tudo para ele, tá? Resolveu ficar na escola dele. Chega o Lucas Rita, o pior livro que eu li na minha vida. Ele entrega o livro, parvando. Eu falei, deixa eu ler. Ele volta para você, mas ele não. Por que ele parvando a livro que você lê? É a história de uma menina no Afeganistão, com Talibã, coisa que eu não sabia que era tão sério. As mulheres não podem sair de casa sem um homem do lado, para elas saírem sem um homem do lado. Você quer saber que é o fundamentalismo, né? Nós corremos muito doido desse fundamentalismo. Para ela sair de casa sem um homem, ela tem que estar todinha coberta, a burca, né? Eu só vi burca no Canadá, gente. Eu quase caí para trás. Eu não acredito, eu fiquei escapelada olhando. 2 mulheres passando
Mais de 10 anos. E essas duas mulheres entraram no shopping, no shopping, eles fazem compras, elas compram bolsa, compram no seu corpo, para usar hoje, que hora, como é que é, dentro de casa, marido dele. Né? Eu tenho uma família conhecida, eles são judeus ortodoxos. Então, a menina, que é linda brasileira, linda, eles são judeus do Pará, do Norte, moram em Israel. Com essa confusão, eles até vieram para o Brasil. Ficaram um mês na casa da minha Giza, lá em Niterói. Junto com o Gabriel. Gabriel o dia inteiro. Sobrinhas, chamando as meninas de sobrinhas, e cuidando delas. Ficaram um mês lá e já voltaram. Essa menina chama Fabiane. A Fabiane só pode mostrar o cabelo dela ou ela coloca o véu, ou ela pode usar peru. Me explica um negócio desse. Como assim, maluco isso? E para comer, não sei se vocês sabem, cada vez que eles vêm no Brasil, a Gita, ela já tem. A Gita vem comprar airfryer, o liquidificador, as panelas, talheres, pratos, porque eles não podem comer em nenhuma família e já se cozinhou uma coisa, por exemplo, que é pouco. É inacreditável, você tem que conviver que existe se alguém não pode. Eu só falando assim, que já deu, acho que deu uma ideia, e presta atenção que a ciência, né, ela continua evoluindo. Nós estamos em franco desenvolvimento industrial, não sei se a gente viu na escola que a gente começou, não é? Então, esse desenvolvimento industrial, que também foi uma esperança para os mais simples, continua tendo os superricos e a miséria campeando embaixo. Você que se dane. Aquela velha história, eu consegui como? Se não nasceu no berço de ouro, como assim? É muito fácil. O problema é que lá embaixo dá 10 passos nessa vida. Aí é complicado. Né? Então, no realismo, esse realismo, ele vai também se modificando um pouco. Né? Deixa eu bem falar. O que vai acontecer também nesse tempo? Eu estou no século XIX, lembra, gente? O que vai acontecer também? As teorias de Darwin. Então, o biólogo inglês, Charles Darwin, foi em 1860, por aí, que ele publicou a origem das espécies. E, de repente, o homem descobriu, né, que ele é um animal, o outro também. E que processos de seleção, né, de evolução, essas duas ideias defendidas por Darwin causaram o mesmo impacto que o livro Padrão da Maria, causando de novo o conservadorismo enlouqueceu, voltando também à questão religiosa. Então, assim, como assim eu vou acreditar que o homem não é fruto da bondade divina, não sei o que, mas é um animal como outro qualquer que foi evoluindo. Então, essas ideias novas, eu ainda estou saindo do realismo, tá vendo? Essas ideias novas, porque a ciência nós vamos ter também para de alguma forma coloca a classe dos miseráveis que trabalhavam, né, despertando essa classe, para que ela pudesse lutar pelos seus direitos. Aí nós vamos ter um movimento, a partir dessas considerações, que a gente pode considerar assim, como se fosse uma alteração, um derivativo do realismo, um movimento a que damos o nome de naturalismo. Tá? Isso tudo é século XIX. Então, no século XIX eu tenho um resto do romantismo, o realismo, o naturalismo e o paralelismo. Tudo é século XIX. Uma riqueza só, tá vendo? Então, o naturalismo, que também é o francês, né, que é considerado o pai do naturalismo, que é Émile Zola, fez o quê? Além de colocar, a realidade
humanidade no seu trabalho, ele também defende a teoria de que o homem é produto do meio. Então, se você lê Emílio Zola, sem saber mais ou menos a época, você fala, poxa, ele está vendo do valor, mas esse homem também foi preso. Ele foi preso. Ele foi julgado e condenado. Ele não foi preso. Por quê? Porque ele ousou escrever uma coisa que a sociedade conservadora não se deu. Os filósofos, cientistas, aplaudiram o trabalho de Emílio Zola. O primeiro livro dele, se não me engano, é o nome de uma mulher, Teresa, uma coisa assim. Ele escreveu em coletivos também. Mas os mais famosos ainda tem. Se alguém quiser ler, eu tenho Naná, Genital. Né? Então ele coloca o povo no seu trabalho, mas é esse povo mais sofrido mesmo, no naturalismo. Então é um desdobramento do realismo, deu para entender? Então é como se aquilo avançasse, as ideias tomassem corpo, né? Aí veio Darwin com a teoria da evolução da espécie, mas no susto, né? Eu sou simplesmente um animal, como assim? Né? Não, nem é nada. Tá? Então nós estamos no naturalismo, que seria essa classe social menos favorecida dentre as menos favorecidas como personagem central dos livros de Emílio Zola. No Brasil, nós vamos ter uma coisa também que eu acho aplicada no Brasil, que é o Luiz Alfredo. Aí sim, me perdoe, eu não sou preparada para nada disso. Mas você vira a chave de auxílio do avesso, né, e tenta encontrar alguma coisa em que ele realmente está disposto, seja disposto a defender a própria classe dele, né, a classe dos negros. Eu sei que quem estuda acaba encontrando alguma coisa. Mas você pega um aluno brasileiro, de cortiço, casa de pensão, gente, o cortiço foi curioso. Acho que não. Então, a Luísa Azevedo, que é o nosso naturalista, né, mais importante, né? Então, você entender que as coisas não ficam assim, para chegar ao Brasil. Né? A literatura arte está tão enfronhada, né, com os mecanismos especialmente de Darwin, né, da teoria da evolução da espécie, que os homens, o que não foi comum, isso foi todo lado, os homens têm a fusta, né, os pés são patas, ele vai usando esse vocabulário que a gente usaria só para descrever animais, e ele descreve, né, aos humanos, a nós mesmos, com esse mesmo vocabulário, em função das teorias da época, né? E, claro, sempre assustando muito. Não sempre com um certo receio, né? Mas vale a pena ler. A Luísa Azevedo é um grande escritor. Claro que o nosso livro não sabe. Mas o nosso naturalismo é tão bom quanto o naturalismo vai fora. É muito bom. Né? Muito bem. No final desse mesmo século XIX, vejam bem, a ciência avançando, a forma hormonal, nós vamos ter um movimento que só acontece na Brasil. E esse movimento ganha o nome de parnasianismo. É concomitante. Então você tem no romance, prosa, você tem o realismo, o naturalismo. E agora vamos imaginar que esse movimento também surgiu na França. Um escritor, é o meu escritor,
é um ensaísta, escritor, romancista, poeta, dramaturgo, crítico literário, só foi tudo. Ele não é muito conhecido, não. Théophile Gautier. Esse homem lá na França, ele foi o primeiro que disse, eu vou colocar com as minhas palavras, tipo assim, a obrigação da arte é ser bela. Essa era a defesa dele. E ele não era como é, não. Por isso que eu falei que ele é. Vai ter que dar matriz, né? Isso é uma peça de teatro, diferente do romancista, diferente do poeta, diferente do crítico literário, foi tudo. E ele tinha, acredito que em função das mudanças, ele passou a defender isso. Ele criou um grupo de defesa dessa questão. E a primeira noção, né, que se deveria ter na arte seria a perfeição, a beleza. E ele vai até citar que ele já não tem a proposta até para mudando as coisas, mas eu acho que foi ele mesmo. Ele vai falar, por exemplo, de Davi de Michelangelo. Né? Que Davi de Michelangelo impressiona, né? Tudo dele, eu nunca vi ao vivo, mas tudo é impressionante. Mas impressiona também a própria matemática que é empregada naquela escultura, porque tudo é proporcionalmente perfeito. E eu estou lá no modelo clássico, né? No modelo greco-romano, só para poder fazer o problema de Michelangelo para puxar de novo. E para Gautier, se o primeiro compromisso da arte é com a própria arte, é ser bela, ela tem que ser perfeita. E por isso, volta a preocupação com a forma, com a precisão da rima. Está vendo as rimas, por exemplo, no Chico Buarque de Holanda, gente? Coisa mais. Eu, às vezes, estou fazendo um trabalho com um aluno meu, eu quero entrar numa rima na cidade dele. É fácil bater com a cabeça na parede. Só bem que bobagem, só assim, coração com a mão, com a mão, coisa que ninguém aguenta mais. Mas a rima perfeita não é para qualquer. Então, os parnasianos, e dentre eles, o mais famoso na nossa literatura é o Olavo, eles tiveram essa preocupação com a forma, coisa que ficou meio perdida lá no romantismo. Os românticos não se importavam muito com a forma. Com os parnasianos, né, com esse indivíduo de nome Gautier, francês, Gautier, volta essa questão da arte ser perfeita. Então, a arte não pode ser mais ou menos. Ela tem que ser bela. E criou-se esse mote, né? A arte pela arte. E é essa arte pela arte que, vamos dizer assim, virou um infortúnio dos parnasianos. Porque os modernistas, em 1922, né, na Semana de Arte Moderna, os modernistas vão criar um movimento anterior que teria sido o parnasianismo, o fusionismo, que eles só se preocupavam com a forma, que eles não tinham sentimento. Não tem como, assim, você ler um poema de qualquer um dos nossos parnasianos e não compreender que eles são errados. Só que o que os homens de 22 falaram virou lei, virou verdade. Então, se eu vou pegar o Antônio Cândido, que alguém falou dele no anterior, que é um grande crítico literário nosso, eu também não acho alguma coisa que disser. É impressionante que ele fala de Olavo de Carvalho. Não tem valor nenhum no trabalho dele. Como se não fosse nada. Estão entendendo? Por que eu quis fazer isso aqui? Quer dizer, Olavo de Carvalho está vivendo numa época em que o retorno da perfeição da forma se voltou. Então, eu vivo nessa época, eu produzo mais ou menos em função dessa época. Estão entendendo, gente? Quando as ideias começam a mudar, é porque houve um esgotamento desse momento. Então, teria havido um esgotamento do modelo cartesiano na Brasil e nos modernistas.
Eu não estou tirando pedra dos conteúdos, não, mas eu vou até repetir o Luiz, Rita. Você tem toda a razão quando você fala, mas a expressão da faculdade. Porque, em Deus modernistas, eu falei, não, lê assim, ó, lê Maria Grado, que Maria é genial, é um trabalho genial. Mas, gente, os parnasianos são maravilhosos. São maravilhosos. É a perfeição da forma aliada ao sentimento. Só que a crítica literária colocou esse sentimento de lado, como se não houvesse isso na vida dos parnasianos. E é só isso que eu quero discutir aqui com vocês. Se eu vou falar bem pouquinho dele, quando você está acabando, e trouxe só uma coisinha dele para entregar para vocês para a gente ler juntos. Então, Olavo Braz Martins dos Guimarães Vilar nasceu em 1806 na cidade do Rio de Janeiro e morreu na mesma cidade, no Rio. Nasceu em dezembro e morreu em novembro. Ele tinha 15 anos de idade, ele já fazia curso de medicina. Com 15 anos de idade. Mas ele se envolveu tanto com a Gazeta Acadêmica que no 4º ano de medicina ele abandonou o curso. No outro ano, no ano seguinte, ele se matriculou na Escola de Direito, em São Paulo. Também fez 1 ano de Direito e abandonou. Por quê? Porque ele queria ser um jornalista, um escritor. Por isso que ele se dedicou mesmo ao jornalismo, à escrita. E ele teve uma participação, eu falo bem resumido, tá? Ele teve uma participação muito importante na vida política e na parte cívica, vamos dizer assim, dos movimentos no Brasil. Então, ele não foi um escritor, um autor, um jornalista, ele ficou à parte. Ele, no Rio de Janeiro, se tornou assim, o mais ardoroso defensor, se vocês puderem imaginar, da abolição da escravatura. Ele se tornou amigo íntimo de José do Patrocínio. Ele também defendeu os ideais republicanos. Não é? Tanto que quando houve o primeiro foi Deodoro de Fonseca. É isso, o primeiro presidente? Quando, já sei o que ele tem que falar. Quando Deodoro da Fonseca, eu vou usar a palavra deposto, foi deposto e entrou Floriano Peixoto, Olavo Bilac teve que fugir do Rio, porque ele foi perseguido pelo novo governo, porque ele havia apoiado o governo anterior, não é, que ele era republicano, agora tinha sido um golpe militar, né, a entrada do Floriano Peixoto, e ele veio para Minas Gerais. Ele se refugiou em Ouro Preto. Ele passou alguns meses em Ouro Preto. Em Ouro Preto ele conheceu Afonso Arinos, que é um grande jurista nosso, né? Então ele conheceu, se tornou amigo particular de Afonso Arinos. E quando ele voltou para o Rio, ele foi preso. Ele foi preso pelo governo do Floriano Peixoto. Ele ficou 4 meses preso. No forte, não sei das coisas. Ele, que tinha essa verve, né, poética, ele acabou sendo, assim, obtendo, não sei bem como, nomeado para cargos públicos. Então ele foi inspetor de ensino, ele se aposentou como inspetor de ensino. Ele foi representante do Brasil em inúmeras conferências pelo mundo, nas áreas do autismo dele. E em 1900, acho que é 1900 mesmo, ele vai para a Europa como correspondente de um jornal do Rio. Em Paris, que ele mora em Paris como correspondente, ele conhece a Viviane, essa diferença. E eles se tornam amigos íntimos. Ele frequenta a casa de essas pessoas. Olha lá, entendendo? Né?
chamando a atenção de Olavo Bilac para o fato de que o Brasil poderia se transformar numa Europa, né? O continente, né? O país que era continental, poderia se esfacelar em outros países. E que Bilac, então, se preocupasse em perceber alguma coisa que motivasse, ou que levasse à unidade do país. E para Bilac, a única coisa que poderia levar à unidade do país seria a luta. É um país imenso. Imaginem isso, né? Há 200 e tantos anos. Né? Então, as pessoas não sabiam o que estava acontecendo no norte, no nordeste, no sul. Então, a língua seria a única coisa capaz de garantir a autonomia desse país como um todo. E por isso, por influência de Écio Queiroz, ele começa a trabalhar no Brasil para que houvesse o serviço militar obrigatório. E por quê? Porque a condição para os meninos fazerem um serviço militar obrigatório, que era obrigatório, é que eles fossem alfabetizados. Então, é uma sacada genial. Não é? Todo mundo tinha que fazer o serviço militar. Mas fazer o serviço militar, você tinha de ser alfabetizado. Pronto. Deu certo. Não é? E ele também, com esse amor à pátria desmedido, ele fez assim, inúmeros trabalhos voltados para a nossa natureza. Olhar aquelas belas árvores, ama com fé e orgulho até. Sabem esse forte? Todo mundo sabe, né? Ama com fé e orgulho a terra em que nasceste. Criança, não verás nem vaidade. Olha que céu, né? Divina, olha que céu, que mar, saber que não é mar, nem saber o que é. Que rios que florescem. A natureza aqui perpetuamente inversa é um seio de mãe a transbordar carnes. Vê que vida no chão, vê que vida nos ninhos que se balançam no ar entre os ramos inquietos. Vê que luz, que calor, que multidão de insetos. Vê que grande extensão de matas, onde cresce profunda e luminosa a eterna primavera. Boa terra. Jamais negou a quem trabalha o pão que mata a fome por perto de agasalho. Quem com seu suor e umedece que levar, vetar o seu esforço, é feliz e único. Criança, não verás nenhum país como este. Imita a grandeza até que tenha força. Então ele teve muita coisa voltada para o público infantil. Ele escreveu livros didáticos, alguns com Coelho Neto, como é que chama essa coisa de alfabetização? Como é que é? Cartilha de alfabetização. Segundo o Arnaldo Dimas, que é especialista em Olavo Bilac, ele fala que se tem algum defeito no Olavo Bilac, é essa tentativa didática dele. Né? Ele está o tempo todo tentando ensinar. Diz que sempre tem um tu. Né? Ele está sempre se dirigindo ao público dele. Né? Ama como criança, não verás. Né? Então, tu não verás. Ele vai estar falando para esse público, tentando incentivar ao máximo o amor. Veja que só por esse poema que eu falei aqui muito mal, você já vê que não é só arte. É inconcebível achar que é isso. Não tem nenhum sentido ser assim. Né? Deixa eu ver se eu acho aqui rapidinho. Entendeu? Sabe o que Antônio Cândido, Alfredo Rosa, escreveu sobre ele, quando ele é natalista, você que é professor, está na sala de aula, pode mudar isso, né? Poeta mediano, estático, vazio, amante da tradição pela tradição. Então, gente, eu não vou ser eu lá.
pode beber, porque não tem nada a ver. Mas nessa matéria, Antônio Dimas é um professor da USP, isso aqui não foi ele que escreveu, ele que Antônio Dimas em outros lugares, é uma pessoa que fez um doutorado, o nome está aqui, Paulo Freitas. Eu vou falar nele, eu nunca tinha ouvido falar, está aqui, esse texto é dele, e ele oferece esse trabalho a Antônio Dimas, porque Antônio Dimas tem livros em defesa de Olavo Bilac. Bem, Olavo Bilac não se casou, por isso que ele pôde se dedicar a educar a família brasileira. Ele foi noivo da irmã de Alberto de Oliveira. Eu sei que eu não falei disso, mas nós temos uma tríade carnaliana, 3 poetas famosíssimos e maravilhosos. Olavo Bilac, Alberto de Oliveira e, casado, não é ele, é outro, Raimundo Correia. Essa é a tríade dos 3 poetas mais importantes do carnalianismo. Olavo Bilac, obrigada, né? Você acha, mas eu não falei. Olavo Bilac foi noivo da irmã de Alberto de Oliveira, que era o poeta, igual a ele, tá vendo? Então, os dois eram muito apaixonados, pelo menos é isso que eu estudei na biografia. Só que a família dela, ela chama Amélia, não via um futuro assim, né? Olavo Bilac, eu acho que não vai dar em nada esse menino, não. Fizeram, né, as famílias são isso, né? Fizeram que os dois terminassem o noivado. Não tiveram confiança no futuro de Bilac. Então, Olavo Bilac nunca se casou e a Amélia também nunca se casou. Então, consta que quando do enterro, né, do velório de Olavo Bilac, ela teria tirado uma mecha do cabelo dela, cortado e colocado junto no caixão. Então, os dois se mantiveram só para romantizar, tá vendo? Não pode romantizar tudo. Os dois se mantiveram fiéis, não é nas famílias. A família dela não quis, no casamento, então eles não tiveram outra pessoa. Então, por isso, né, segundo Antônio Dimas, Bilac pôde se dedicar a educar os filhos dos brasileiros, já que ele não teve os próprios filhos. Né? Mas esse homem é um homem extraordinário. Ele esteve à frente de tudo que vocês pensarem de importante na época, ele não se resguardava. Ele punha a cara dele ao tapa. Não é? Então, se eu sou contra Floriano Peixoto, eu sou contra e acabou. Me expulsa, me prende, mas eu sou. Ele enfrentava a situação dele. Ele queria mudar a situação. Os qualificou. Ele desqualificou. É porque é aquela história do novo, né? E como também, não vou falar nada, Augusto Anos, você vai apresentar ele aqui, deixa para lá. Mas são as diferenças de status, né? E de formas de entender a arte. Né? Então, assim como todos os que eu falando assim, todos os movimentos, esses homens foram presos, né? Ou foram abandonados, ou foram esquecidos, só vieram a ser reconhecidos muito tempo mais tarde, é uma falta, porque a mente apavora e ainda não é mesmo bem. Nós gostamos do bem, ou a sucessão. Tá? Mas o que, Olavo Bilac? Assim, só para vocês terem uma pequena ideia dele, viu? Uma pequena ideia dele, que ele foi um homem, mas envolvido com as questões cívicas do país, envolvido com as questões políticas do país. Um homem que se dispôs a fazer alguma coisa de verdade por esse país. Escreveu livros, escreveu cartilhas de alfabetização, escreveu poemas infantis, são todos lindíssimos. Eu lembro da outra vez eu falei tal, me acham, né? Negro com os olhos em bravo, não é isso, a poesia dele, todo mundo aprendia isso na escola. Fala só a primeira estrofe. Lutar, chama tudo. Negro com os olhos em bravo, bom filho
fiel e brincalhão. Era a alegria da casa no corajoso. Fortíssimo, ágil e salto, era o terror dos caminhos. E 2 vezes mais alto do que o seu dono. Não é pouquinho demais, né? Luiz Essa coisa Gonzaga. é longa, né? Luiz Gonzaga, professor, gostava. Sim. O Luiz passou a gostar. O Luiz não gostava. Nem sei se eu poderia estar falando isso, não. Eu também. Não gostava de Bilac, mas depois apaixonou. E sabe o que ele gostava? A gente ligava com ele? Não posso. Ele falava, não, ele não trabalhava no Bilac. Ele trabalhava no Cecília Menezes. Eu também amo Cecília Menezes, mas eu também amo Bilac. Como assim? Né? Ele tinha umas coisas, né, próprias de professor. Todo professor de literatura, quem foi dele ensinando, percebeu, todos eles são teatrais. Parece que aquela quantidade de personagens, pega eles vão lendo aqui, vai introjetando, entrando, tomando conta, e eles são teatrais. É impressionante, e por isso são ótimos professores. O Luiz, quando ele trabalhava com o Augusto dos Anjos, você chegava na faculdade e sabia que era o Augusto dos Anjos. Porque ele cumprimentava de aí eu já falava, Augusto dos Anjos. Sim, senhora. Aí na sala de aula, dava aula com as luzes apagadas, punham a Bíblia, uma vela de cal de carro, e ficava lendo Augusto dos Anjos. E eu não me apaixonava por professor. Mas eu escolhi para trazer também para vocês, mas não última coisa mesmo, um poema, vai aproximar, né? Só esse, claro, que o Olavo Bilac escreveu e que vai provar para vocês que aqui não existe nada estático. É um poema cheio de sentimentos, perfeito na forma, porque uma coisa não anula a outra. Né? Nos livros de literatura, eu sei que eu falei para ninguém da aula, nos livros de literatura, para mim, o texto que eles dão como exemplo de arte da arte é o básico. É o único. Acho que quando o Brasil ela escreva, eles não vão achar outro, então só conhece. O básico. E é lindo. Só que é um texto descritivo. Muitos autores fazem textos descritivos, mas o parnasiano tem que ser esculhantado, porque não. Conseguiram o quê? Aliar a forma, né, a rolos que não fossem tão sentimentais como os românticos, mas também sentimentais. Nesse texto que eu trouxe, Bilac vai falar sobre a expulsão de Adão e Eva no paraíso. Não sei se vocês conhecem, mas para mim, assim, eu mostrei o livro. É a coisa mais maravilhosa que alguém poderia escrever. É uma visão nada ortodoxa. Eu até coloquei no meu celular também um texto sobre o mesmo tema de Guerra Junqueira. Já ouviu falar em Guerra Junqueira? Que é o parnasiano português. E ele também faz um poema sobre a expulsão do paraíso. Os temas são recorrentes, né, gente? Os mesmos temas vão ser presentes diferentes dos outros. Mas Olavo Bilac chamou a isso de a alvorada do amor, com a expulsão de Adão e Eva do paraíso. Guerra Junqueira é muito mais, vamos dizer assim, agressivo no poema dele. Está aqui também. Ele vai falar o seguinte, né? Eu vou falar do meu jeito, eu não sei o poema de cor, mas tipo assim, é muito engraçado, né? Ele me cria 2 jovens puros, inocentes, recém-saídos da puberdade, coloca no meio deles uma árvore e vai viva. E ele fala que mesmo que eles pecassem, não tem mais alguma coisa isso. E ele vai, né? Se ele não queria, né? Tivesse a árvore, ele botasse em outro lugar, não, mas no meio deles, a árvore, com fruto. Em Guerra Junqueira, esse fruto proibido é o fruto do Espírito. Quem podia comer era só Deus, por isso
isso que Deus era inteligente. E só ele comia do fruto da palavra. É genial, não é, gente? Fazer. Olha, o final não é assim. Os dois vão ser expulsos. E olha o que eles querem. Deixa eu entrar. Não tem luz. Acho que vai dar para aqui em volta não tem luz. Acender uma luz aqui em volta dessa mesa. Um horror grande mundo, no silêncio profundo do dia do pecado amortalhado. E Adão, vendo fechar-se a porta do Éden, vendo que Eva olhava o deserto e hesitava, tremendo, disse: chega-te a mim, entra no meu amor, e a minha carne entrega a tua carne, e a minha carne entrega a tua carne. Treme contra o meu peito, porque eu sei o agitar, e aprende a amar o amor renovado. Abençoa o teu filho, acolhe o teu desgosto, bebo-te de uma em uma as lágrimas. Vê, tudo nos repele, a toda a criação sacode o mesmo horror e a mesma indignação. A cólera de Deus força as lágrimas, cresta como um tufão de fogo e seio da floresta. Abre a terra em vulcões, encrespa a água dos rios, as estrelas estão cheias de calafrios, ruge seu turbilhão, turva-se redeado do céu. Vamos, que importa Deus? Desata como um véu sobre a tua nudez a candeeira. Vamos, arda em chama do chão, rasguem-te a pele os ramos, morda-te o corpo o sol, enjuriem-te os ninhos, surjam feras ao lugar de todos os caminhos, e vendo-te a sangrar das urzes ao través, se amarrem no chão as pernas. O amor, botão apenas entreaberto, ilumina o degredo e perfuma. Amo-te, sou feliz, porque do Éden perdido levo tudo, levando o teu corpo. Pode em redor de ti tudo se aniquilar, tudo renascerá cantando ao teu olhar. Tudo, mares e céus, árvores e montanhas, porque a vida perpétua arde das montanhas. Rosas te brotarão da boca secundárias, rios te correrão dos olhos secundários. E se em torno ao teu corpo encantador e nu tudo morrer, que importa? A natureza tu, agora que és mulher, agora que pecaste. Ah, bendito o momento em que me revelaste o amor com teu pecado e a vida com teu filho. Porque livre de Deus, redimido e sublime, homem firme na terra, à luz dos olhos teus, terra melhor que o céu, homem maior. É uma coisa. Como é que alguém consegue entender, né, Rogério? Eu sei que é a primeira vez que a gente lê, passa muita coisa nativa, mas vocês entenderam, né? Por que ele é maior do que Deus? Ele termina o texto assim. Deus é muito bom, não é? Deus expulsou, Deus foi terrível, foi tirando. E ele não. É o tipo de Deus que foi pregado, né? Exatamente. Mas, Ele, claro que essa história que foi criada pelo homem, né, para tentar explicar alguma coisa, lógico, né? Mas ele falou, não, ele para de tremer, vamos embora, não é? Porque foi ali que o amor nasceu. Foi depois disso. Não é? Rosas no final da sua boca. E você
Deus, né, me mostrou que é uma bênção. É demais. Se eu conseguir mostrar que ele não tem nada de impassível, né, de arte pela arte, então isso é incrível. Embora, claro, que quando a gente, né, sobre falar que gostava do meu patrão, aprendendo. Muito bom. Eu sabia do tempo do grupo.